Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, o cara se escondeu no mato. Vamos falar sobre os episódios 7 e 8 de Solteiros Nunca Mais, lá da Netflix. Fala, gente linda, você já se inscreveu no nosso canal? Não pega esse dedinho lindo que deixa Deus e aperta inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco e, claro, considere tornar-se membro do nosso canal. Por apenas R$ 4,99 você está ajudando esse canal a crescer e se tornar cada vez melhor. Também você pode hypar este vídeo, é só você clicar aqui pro lado, nos comentários, e você pode, sem dúvida nenhuma, ajudar a gente a crescer. Ó, e dá moral pra gente, porque somos um dos poucos canais que estão falando sobre isso é uma Solteiros verdade, Nunca Mais, né? Isso é verdade. Tava até conferindo aqui, tem mais uns 3 canais, ou se forem 3, falando sobre Solteiros Nunca Mais, né? Então dá aquela moral aí, fortalece, né? Espalha a palavra. Mas o que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Então vamos lá, né? O programa vai começar a partir dos encontros secretos dos homens. Uhum. E aí tá o John Mock lá sentado esperando pra ver quem vai chegar onde ele tá. Uhum. E aí chega a Dion. Para né? surpresa de todos. E aí ele arregala mó olhão quando ele vê ela chegando. E ela vai dizer pra produção que ela não queria conversar com ninguém. Que por ela não escolhia ninguém. Ela tinha voltado pra casa até. É. E aí ela resolveu ir conversar com ele, porque tem 2 pessoas na casa que ela conversa. Uhum. O John Mock, desculpa, e o Seung Lee. Uhum. Só que ela já tinha passado o dia todo perturbando o Seung Lee, segundo palavras dela. Uhum. E aí ela resolveu escolher o John Mock para dar uma diversificada, para desanuviar também a cabeça do Seung Lee lá. Uhum. Inclusive o John Mock vai levar laranjas para ela, e essas laranjas também vão ser um inferno, porque, oh meu Deus do céu, eu já tava quase varando as laranjas daqui de casa, né? E aí ela vai dizer pra ele que também ficou sem graça de escolher ele, por causa das garotas que ela sabe que tá afim dele, tomar tempo, essas coisas todas. Afinal, é um harém. É. John Mock tá fazendo o harém dele lá, né? E aí ela também não sabia mais o que fazer no resort, e aí ele fala que é triste a situação dela, ela já fica perguntando por quê, como se precisasse dizer por quê, né? Que é triste a situação que ela tá. E aí ele pergunta da mão dela que ela tinha cortado, e aí ela mostra, dizendo que tá melhor. Eles vão começar a conversar sobre música, e ela começa a falar um pouco mais sobre a vida dela, e vai comentar que ela faltava as aulas de reforço para poder ir trabalhar como garçonete, quando estava na 9ª série, para poder juntar dinheiro e fazer as aulas de música. O John Mock vai achar isso incrível, né? Vai achar a história de vida dela sensacional, até porque ela vai contar que aí ela vai morar em Seul com uma amiga, só que elas moram num quartinho pequenininho, que era o que dava para elas pagarem, e aí o John Mock vai questionar como não vem que ela é demais. E ela vai falar, o quê? Como assim? Aí ela não vê, os outros participantes não verem que você é demais. E ele fala pra ela que se ele no futuro tiver uma filha, ele gostaria que fosse como ela. As cupidos do programa, né, não vão entender nada. Vão falar, como assim, gente? Por que ele tá falando isso pra ela? O outro cupido vai falar que ele, na verdade, só tá elogiando ela, né, dando um exemplo de como ele considera ela uma mulher forte, e elas vão dizer que ele acabou indo longe demais no elogio, né? Elas acham isso muito elogioso. Eu não acharia. Eu também não. Enfim, eu não acharia elogioso, não. Quer dizer, elogioso talvez na questão da sua personalidade, não elogioso assim, romanticamente como flerte, falando. né? Como elas viram. Romanticamente falando, não acharia, não. Mas ele assim, o que acontece também? Eu acho que ela ficou muito focada no Jae-yoon. E ela não conseguiu realmente assim mostrar muito sobre ela para outros participantes. E como que eu falei do começo, eles não tiveram a curiosidade de conhecer todo mundo. Eles se focaram em algumas pessoas e ficaram focados os primeiros dias. Eu acho que a segunda metade do programa é que eles começam por algumas situações a perceber que talvez não seja toda essa cola que você imagina, e começa a olhar pro lado. E aí foi o caso dele, né? Porque assim, eu acho ela feia e enjoada.
Vamos ficar agora falando das aparências Eu das acho pessoas? ela enjoada, cara. Eu acho ela meio Não, mas eu tô falando de ficar dizendo que a chatinha. pessoa é feia. Eu acho. É feia pra você, velho, mas outra pessoa Pode pode... ser, beleza, mas eu acho ela meio enjoada, sabe? Eu acho ela enjoada. Mas ele, de alguma forma, acabou despertando para a coisa de que ele queria também ser músico, porque você não comentou isso aí. Mas ele comenta lá na conversa que ele queria ter feito música, os pais que não deixaram. Hum. E, É porque eu tava anotando as outras coisas. e aí depois que ele entrou para a faculdade, ele pensou assim, agora já era mesmo. Então assim, de alguma forma ela ter sido alguém que lutou pelo que queria e ter de alguma forma tá conseguindo viver Os de pais não música. apoiaram tanto ela. E ela mesmo assim foi forte o suficiente para chegar onde ela queria chegar, fez vê-la com outros olhos. Mas não quer dizer, eu não sei se daqui porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Não sei se daqui a 2 programas, 2 episódios, vai continuar dessa forma. Mas. E aí ela fala pra ele que era melhor a filha dele não ser igual a ela, porque dá pra perceber quando a pessoa é criada em pão de ló e que ela tem inveja de meninas que foram criadas assim, porque ela não foi. E aí o encontro vai acabar, ela acaba esquecendo a laranja, inclusive, e aí depois vem a Min Hong conversar com o Jean-Mok, né? E aí ela falou pra ele que ela estava melhor, porque ela não estava tão bem mais cedo. Ele diz que a roupa dela é bonita e ela vai dizer que ela tentou combinar com a roupa dele. Ela diz que é com ele que ela que é com ela que ele se diverte mais e conversa mais fácil. E ele concordou com ela e disse que é complicado, tá? Ele diz que está na faculdade ainda e se ela namoraria com ele mesmo assim. Ela diz que antes do programa não, mas que hoje ela mudou a visão dela sobre isso. Eu já não entendi para que ele perguntou isso para ela, mas enfim. E as próprias Cupidos vão achar estranho ele ter perguntado isso para ela também. E aí o outro Cupido vai dizer que ele só está tentando demonstrar para ela barreiras que existem na relação Não, dele. na verdade não. E a gente vai descobrir que na verdade ele é um safado. Não é safado. Eu só acho que, de novo, gente, o problema é a abundância da oferta. No começo, ele estava muito focado na Yudo e não conseguiu olhar para o lado. Quando ele começa a perceber que tem esse monte de opção, esse monte de mulher do lado afim dele, e ele começa também a encontrar mais com a Yudo e menos idealiza, porque os primeiros dias ele não consegue nem conversar com ela. Então era só uma idealização, um sonho. Quando ela se torna real também para ele começa a ver que ela não era perfeita, porque ninguém é perfeito. Exatamente, porque ninguém é. Ele começa a olhar para o lado e pensar, talvez essa gramado também não é mais verde, será que não é? Será que é? Que blá, 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 blá. E aí é o problema. E aí ele está agora com muitas opções e ele está achando que ele pode escolher. E pode. Safado. E pode. E aí ela... Estão dando muita moral pro cara? Então, agora é o mais... O problema todo é que ele é o mais normal. Por isso que eu falo que é o safado. Menos estranho. Entendeu? Não é que dizer que não tem as suas estranhezas. Ele tem as suas estranhezas. Mas ele é o menos, mais normal. O Sangue Lee também é normalzinho. Você é meio babaca, mas ele é normalzinho. Sim, mas, de novo, acaba sendo de todos a opção menos ruim. E aí, né, ela comenta com a produção que ela sentia na cabeça dela que ele estaria lá, mas que no coração dela ela sentia que não teria ninguém. E aí acaba chorando. Foi muito poético. Os Cupidos também acham a frase que ela falou linda, porque metaforicamente foi isso, né? Ele estava ali, mas não estava ali para ela, pelo menos, né? É verdade. E aí ela vai comentar com a produção também que se ela quiser ser protagonista do programa, ela escolheria qualquer um cara ali, ficaria num romancezinho com o cara, você tá com o pé no suporte da câmera. Eu sei disso. Tô tomando conta. Tá brincando com perigo? Tô. Mas que não é o que ela quer e ela só gosta do Jean-Mok, tá? E aí vai mostrar a Yuming, ou Yuming, sei lá como você fala esse troço. E aí ela diz pra produção que não quer encontrar o Jean-Mok porque dói demais e ela fica sem graça com toda a situação que eles viveram. E aí ela diz que teve que forçar a ir pro encontro, que as mãos dela tremiam quando ela estava chegando no lugar. E aí tu pensa assim, né? Ela vai encontrar com Já outro. Eun se declarou para ela, ela falou, o programa mostra inclusive no início ela falando
O programa mostra de novo, desculpa, né? Ela falando que passou a gostar um pouco mais do Jae-yoon depois que ele se declarou pra ela. Tá o programa dividindo a atenção com Jeomok e Jae-yoon. E aí tu pensa, vai partir pra outra, né? Ela não vai encontrar o Jeomok, gente? Ela não vai lá? Porque eu acho que também, assim, é porque senão eu vou antecipar as coisas do meu raciocínio. Mas ela fala que ela foi seguir o coração dela. Que tipo assim, vou perder meu tempo indo me encontrar com alguém com que eu tenho um leve interesse, quando a pessoa que realmente me interessa está ali. Eu já falei pra ele que eu ia insistir, que eu estava disponível, que eu tô ali. Porque de certa forma, se ela não vai no encontro, é uma demonstração do tipo assim, virei a carta, tô olhando pro outro lado. Se manter ele ir de novo é dizer pra ele, eu ainda sou, você pra mim é uma opção, eu quero que você me considere uma opção também. Eu concordo com isso tudo, mas minha amiga, né? Mas, de novo, ele também não tirou 100% das esperanças dela. Foi uma coisa que eu sempre achei estranho dele, ele ainda manter um pouco viva a esperança nela. Afinal de contas, ela não era 0, ela tinha um ponto, enfim. E ela era, enfim. E ela vai dizer pra ele que ela tá nervosa ali no encontro e diz que acabou dando branco sobre o que queria falar e fica até um certo silencinho meio constrangedor ali. E aí ela fala que na próxima vez que ele for na biblioteca é para ler o diário dela, que está divertido e ela se esforçou. E aí ele vai dizer que nem lembra o que ele escreveu no diário dele, e aí ela pergunta faz uma pergunta lá sobre a posição que ele queria sentar no encontro se estivesse afim da pessoa. Ele responde e erra, ela já manda logo um seu lerdo. E aí ela fala alguma coisa, ele vai dizer que ela é uma graça. Que ela vai começar a falar que não sei o que, e ele diz que ela é uma graça, que é a fofa. E aí ela vai voltar no assunto de que ele falou que é difícil ir do 0 ao 1. E aí o programa inclusive mostra a cena de novo dele falando que ela não é 0, e ela diz que aquilo afetou ela de verdade. Mas que ele disse que ela era 0,5, que ela era meio. E que se cada dia subir 0,1, dá para chegar a 1. Minha filha, cadê a tua dignidade, meu anjo? Acho que se o cara fala isso pra mim... Ele se declarando falando isso ou o cara falando pra você? Não, cara, me fala que eu tenho chance de 0,5. Mas na verdade foi ele que... Ela que subentendeu que, que ela era 0,5, né? Porque ele não falou que ela era 0. Que seja. Cara, assim, eu levantava e ia embora. Ela falava, amigo, tu se acha muito, valeu. Tu não vale esforço todo, não. Tô indo nessa, valeu, beijo, tchau. Melhor ficar sozinha. Porque assim, de novo, cara, esse é o problema às vezes. O cara não tinha ninguém, o cara não se achava nada, era um zero à esquerda. Aí de repente apareceu uma porrada de mulher no programa, gostando do cara. E o cara vai e fica, eu sou realmente o máximo. Coisa que eu desconfiava a vida toda. E agora eu descobri, tenho a certeza disso. Então vou ser otário. É isso aí. É muito, muito complicado. O cara se perdeu. E aí ele vai responder que não pode magoar a filha de ninguém. Ela ri e ela diz que no resort que ele é o favorito dela e que então ele não fique sem graça quando ela fizer esse tipo de coisa, porque ela vai insistir nele, né? Vai investir. E aí ele só balança a cabeça assim, aí fala qualquer coisa, ela não vai me responder, aí eu falei tá, né? E aí pra produção ela diz que a partir de agora não vai parar de ir atrás do Jeomok. E aí finalmente chega quem a gente estava esperando que fosse chegar, que os cupidos estavam esperando que fosse chegar, que é a Ido, né? E aí ele fica todo risonho com a Ido chega, e aí ela vai dizer pra produção que resolveu ser sincera com ele e dizer tudo, e ela fala pra ele que ela quis ficar bonita, ele diz que conseguiu, e ele pergunta se ela já comeu, ela fala que não, porque se ela comesse, ela iria estragar a maquiagem, e... ela falou que também o cabelo dela estava solto, porque ele falou pra ela que o cabelo dela ficava bonito solto. Aí ele fala que ficou, mas que ficaria preso também. Blá, blá, blá. E aí ela diz que esse é o jeito dela se esforçar para demonstrar interesse. Né? Ela fala assim, temos 3 dias aqui, quero... Ela fala alguma coisa que eu resumi com quero me esforçar. E aí ela fala que não vai ter muito tempo em Seul, aí ele fala, você não, eu terei.
Aí ela, você tem as provas. E aí ele pergunta pra ela se ela já pensou nele como namorado, ou se, aí ela fica meio sem graça, ele pergunta se ainda é cedo pra isso. E aí ela comenta que durante o dia eles falaram sobre encontros e que naquela hora ela tinha pensado. E aí ele pergunta pra ela se ele fosse o namorado dela, ela gostaria, e ela responde que acha que ele seria gentil. Esses padrões também que eles definem pra definir se uma pessoa vai ser um bom namorado ou não. Ah, você vai ser gentil. Gente, isso é o básico. Talvez lá não. Isso é o básico da humanidade. Talvez né? lá não. Deveria ser, pelo menos. E aí ele vai comentar, né, que quando eles falaram sobre os tipos deles, eles falaram sobre a criação e que ela queria que o parceiro dela, o tipo ideal dela, tivesse uma criação parecida com a dela. Aí né? começou a subir no... E aí ele pede para ela explicar e é aqui que o barco afunda, né? E ela explica que estudou em escolas especializadas para superdotadas, que a irmã dela também estudou, e pergunta por que ele perguntou isso. E aí ele fala que a criação dele foi diferente, que os pais dele eram normais, que os pais dele não incentivavam tanto ele. E ela já faz uma cara de... Ih! E aí ele diz que ficou pensando se ela queria alguém com uma vivência parecida com a dela. E aí ele vai dizer para a produção que acha que continua interessado na Ido, então não sabe como dizer, mas não se sentiu conectado na conversa que eles estavam tendo. E aí o programa vai cortar e vai mostrar várias coisas que eles não tinham mostrado antes, né? Então vai mostrar quando eles estão indo naquele passeio, que são dois casais indo lá pro boliche, ela comentando que queria ir para Nova York no Natal, aí ele tá ali dirigindo e só dá uma olhada assim do tipo, hã? Como assim? Ela fala, né? Ele diz que a prioridade dele é a família, ela já fala que a prioridade dela é ela poder se desenvolver e depois vem a família, e aí ele vai dizer que fica preocupado deles serem diferentes. E aí ele vai falar pra ela que ele veio no programa pra achar um relacionamento duradouro, e aí fica um clima estranho porque a Ido não é idiota e ela tá sentindo que a coisa tá desandando, né? E pergunta pra ele se ele acha que vai achar, e ele fala que tem que achar, por isso que ele precisa pensar melhor nas coisas. E aí ela pergunta pra ele se a opinião dele mudou de ontem pra hoje, e aí ela já tá com uma cara de tristeza. E por que ela perguntou isso? Porque ela perguntou pra ele se a opinião dele mudaria, e ele falou que achava difícil a opinião dele mudar em relação a gostar dela. E ele vai dizer que sobre algumas coisas sim, sobre outras não. E aí ele fala que eles tiveram um encontro mais cedo e que ela é a pessoa que mais atrai ele, né? E aí ela tava quase chorando já, com o olho cheio d'água, e ela solta um mais. Mas quando conversamos, acho que não estamos sintonizados. É o que sinto. Achei que era a minha atração por você que me deixava nervoso, mas acho que não concordamos em tantas coisas assim. Ela, entendi. E ele fala que nunca namorou, não sei se deveria ficar com quem atrai ele ou com quem o papo flui. E que não sabe como agir, que é complicado. Ela agradece, dizendo que é bom saber, e ele fala, fui sincero demais, ela diz que não. Eu achei aqui que ele estivesse falando da Min-Ho, né? Da Min-Ho, porque mas a Min-Ho comenta... Mas eu acho que ela também pode ser uma possibilidade, tá? Mas não é isso que ele vai dizer mais pra frente, né? Agora, eu achei que ele, assim, eu entendo que, aparentemente, ele veio de uma família mais lutadora, mais pobre, ela parece vir de uma família mais sofisticada, mais rica, e a forma como ela foi criada, ela é como se os pais não fossem precisar dela no futuro. Uma das coisas da criação muito comum na Coreia é você criar o seu filho para a família e para sustentar a família na velhice, porque eles não têm previdência pública. E a previdência privada é uma coisa muito complicada de se adquirir lá. Então, a velhice ela é garantida pelos filhos, que sustentam, na maior parte, os seus pais idosos. Ou até muitos idosos trabalham até morrer. E aí, no caso... é esperado dos filhos que eles colaborem de alguma forma com a vida dos pais idosos. Acho que é assim que ele foi criado, acho que é isso que ele pensa, e ela não. Acho que no caso, quando ela fala que o primeiro sou eu, significa dizer que a família não precisa dela, não foi criada porque a família precisa dela, e sim para que ela possa se focar 100% nos sonhos dela, nos desejos dela. E a família investe para que ela seja o melhor que ela possa ser, que é diferente. Que não é que meu filho tem que ser alguém bom para me sustentar, meu filho tem que ser bom porque minha família é incrível. Que é a mais maluquice lá que tem as famílias ricas lá também. Então, assim,
são valores muito diferentes, concordo com ele, e que para eles que são muito racionais, pode ser realmente muito determinante para esfriar o interesse que estava acabando de nascer. Mas aí vamos conversar, né? Porque ele também não fala que a questão é essa, ele fala que a questão é quem a conversa flui melhor. Entendeu? E aí eu acho que ele só pegou esse papo da conversa fluir melhor como uma desculpa porque ele realmente está na dúvida, né? Eu sei que ela vai dizer que para a produção que a vibe do encontro foi diferente do que ela pensou que seria e que ficou confusa com o que ele disse porque ele poderia ter dito para ela ir embora. Porque o que acontece, né? Ele mostra a continuação do encontro e mostra ele dizendo que acha que foi sincero demais e não sabe o que fazer, que a cabeça dele está explodindo. E aí chega a mensagem de que o encontro acabou e ela pergunta para ele se ela pode enrolar um pouco ali. Mas na verdade ela quer enrolar um pouco, não é para ficar aproveitando mais o tempo, é só para ela se recompor. Só que ele vai dizer que sim e ela pede só 1 minuto, o olho já está cheio d'água. Fica um climão, ela percebe que ficar ali na frente dele vai ser pior do que se ela levantar para ir embora. E ela fala que é melhor ele ir embora, ele fala até mais tarde, se cuida e se despede. Tá? Outra questão também era com quem a Jisoo ia se encontrar, porque tinha o Sung Lee, tinha o Sang-ho e tinha o Hyun-kyu, né? A gente achou que ela fosse encontrar o Hyun-kyu, que foi o cara que aparentemente tinha sido mais... Faltou a palavra assim, mas tinha se mostrado mais proativo em relação à questão dela. Eu tinha dúvidas também, sabia? Não tinha essa certeza toda, não. Porque que acontece? Ela já estava meio de saco cheio dele, ela estava cansada dele, ele estava cansando ela. Sim. Até porque ela questionou a ansiedade dela, que ela tinha comentário e tudo mais. Ele vinha exagerando demais na vontade de conquistá-la. E isso estava cansando ela demais. Então eu acho que... mas tu falou que achou que ela fosse encontrar Sim, eu ele também. achei, Então, mas de alguma forma eu achei que podia não ir por causa dessa situação. E aí só sobrou pra ela o Chan-ho, coisa que eu tinha medo dela aparecer lá, ainda bem que ela não apareceu. O Sang-ho, e ela aparece lá pro Sang-Lee. Pro Shang-Li. Shang-Li? Sang-Li. Aí ela já chega e pergunta se ele tá bêbado outra vez. E aí ele já comenta achando que ela fosse escolher outro, aí ela pergunta por quê, ele fala que é porque tem vários querendo ela, e aí ele vai dizer pra produção que ele nunca ficou tão feliz no programa quanto no momento que viu que era ela abrindo a porta, né? E aí ele fala pra ela que eles tiveram um encontro duplo e que ele foi muito competitivo e que não deu atenção pra ela e que ele acabou ficando triste quando percebeu isso, né? E ela vai mandar logo na lata dele, que bom que reconheceu, é só não repetir. Quando ela fala que é só não repetir, pra mim já tá claro que é ele que ela quer. Porque se ela tá falando que é pra ele não repetir, é porque ela vai ter outros encontros com ele, ou pelo menos pensa em ter outros encontros com ele. Concorda comigo? Sim. Não, por isso que ela foi lá, inclusive, no encontro secreto. Sim, mas ela podia estar indo pra tirar a dúvida, né? Mas quando ela fala assim, é só não repetir, né? E aí ele diz pra ela que quando a viu a primeira vez, ela tinha uma áurea que irradiava dela e iluminava tudo ao redor. Tanto é que ele até perguntou pra ela se ela era participante do programa ou não. Ele fala, cheguei, te perguntei, não cheguei a te perguntar se você era participante ou não? Ela, perguntou. Aí mostra o programa perguntando, a gente até comentou isso aqui, que eu tinha ficado encantado com ela, chegou até a perguntar se ela era participante ou da produção. E ela comentou que tinham falado com ela, que ele tinha sido bem legal com ela durante o dia e que ele tinha pegado a bolsa dela. E aí mostra que foi a Yomi-Young que comentou quando as duas estavam no quarto, porque ela esqueceu a bolsa lá no lounge e ele pegou e foi levar para ela, né? E aí Yomi-Young falou que aquilo era legal, que era um sinal de que ele gostava dela. E foi isso, assim, basicamente do encontro deles. O Hyun-kyu ficou conversando com o barman, e aí o que parecia que ia ser só um troço engraçadinho, na verdade vai começar a se mostrar um problema sério de ansiedade e de estresse, né, que vai se alastrar por todo o resto dos 2 programas. O Sang-ho, por sua vez, vai falar que vai adorar se a Jisoo aparecer, mas a Miji também é interessante, ele achou ela bacana, e se ela aparecer, ela também ela vai gostar. Nós nem vimos onde que ela ficou sozinha lá, o que ela fez da vida, né? Ela não deve ter ido encontrar ninguém, na verdade. Quer dizer, ela deve ter ido encontrar o médico, porque ela e o médico... tinha interesse no médico. Né? Ela e o médico nunca mostra nada, né? Incrível isso, né?
A não ser que o programa esteja esperando pra fazer uma reviravolta, assim, mas ela e o médico... Porque assim, mostra ele sozinho lá esperando alguém. A Jisoo também, eu acho. Mas não mostram ela. Ou não, eu acho que ele a esperando Minji. a Mion Mion. E aí, o Sang-ho já pede a comida. Aí os cupidos já começam a usar, tipo assim, pô, ele já tá comendo, cara. Só que aí o programa mostra também que ele esperou pra só comer quando aparecesse alguém. Uhum. Quando o programa manda a mensagem de que acabou o encontro, que não vai aparecer ninguém, ele fala, bem, eu tô o programa todo me segurando aqui pra não ser mal educado comendo na frente dos outros. Já que não tem ninguém aqui agora, eu vou aproveitar pra relaxar. E aí o homem é uma draga. Bota pra dentro. O homem sai comendo, vai comendo, 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 sem se preocupar se tem alguém vendo ou não. Bebe refrigerante à vontade. Eu sei que os cupidos vão achar sensacional. Eu sei que os cupidos vão rir pra caramba. E aí eles vão rir muito também, porque no final ele levanta, vai embora, e ainda bota o paletó pra trás, assim, levando no ombro. E lá vai ele. Né, do tipo, não tive encontro com ninguém, mas pelo menos pude matar o atraso aqui na vontade de comer. Né? Uhum. Quando eles voltam pro resort, tá o Ryukyu na frente do quarto da Jisoo e foi verificar se ela tinha visto a carta que ele escreveu pra ela ou não, né? Uhum. E aí ele vai ficar andando de um lado, ele vai ver que ela não Muito viu irritante ainda, isso, e ele vai cara. ficar andando de um lado pro outro. Se eu fiquei irritada aqui, tu imagina ela lá. Ele vai chegar, bater na porta do quarto dela, ela não vai atender, ela vai estar lá dentro, mas não vai atender. Ah, eu não sei se ela não atendeu porque ela estava descansando ou cochilando e não ouviu, ou porque ela não quis atender mesmo. Eu não lembro deles terem mostrado que tinha gente dentro da casa, eu não lembrava disso. Mostrou. E aí ele diz pra produção que não sabia que o humor dele mudava tanto e que queria que a Jisoo passasse mais confiança pra ele, tá? Corta a cena, tá todo mundo no... Quer dizer, todo mundo é jeito de falar, né? Mas boa parte da galera tá no lounge. E aí o Jae-woon faz uma piada, só que ninguém entende que é piada, nem escuta direito. Aí vão começar a ensinar ele a fazer piada, contar, a usar trejeito. A Minho, que já adotou ele, né, vai ficar falando, ah, faz assim, faz assado. A própria Ji-yeon, assim, já entendeu que ele não quer nada com ela, que não vai sair cachorro nenhum daquele mato, mas vai dar umas dicas pra ele também. Cara, tava um climinha super gostoso, assim. Foi um dos raros momentos do programa que mostrou todo mundo interagindo e conversando, sem ficar falando sobre relacionamento em si. Né? Aí ele vai até comentar que ele é quieto fora do resort. Não, aí pra mas você, como é que você é lá fora? Eu sou quieto. Aí o Song Lee, Aí, mais do que aqui, aí todo mundo vai rir, ele vai rir, enfim. E aí tá esse climinha gostoso, aí chega o Ryukyu pra jogar o clima lá pra baixo, né? Porque ele vai começar a falar sobre o programa em si, né, sobre as questões do programa, sobre A reta o final objetivo agora, do né? programa, que está na reta final, do que fazer, do que não fazer. E aí o pessoal vai começar a falar para ele, na verdade quem até começa a falar é o Seung Lee, que vai falar que ele fica analisando demais a situação. A Ji-yeon vai comentar também que talvez ele não precisasse analisar tanto. E aí ele diz que ele não está analisando, só planeja as coisas e que foi lá para arranjar uma namorada e não amigos. O auge da falta de educação, né? E aí a Ji-yeon chega e fala que ele precisa pensar na outra pessoa e se a outra pessoa vai gostar disso. Né? E aí ele fala que pensa antes de falar e a Ji-yeon comenta, mas a outra pessoa percebe isso que você está fazendo? Aí ele vai falar, achei que se a gente fosse sincero e perguntasse as coisas, e ele nem termina assim, como se o raciocínio dele, como se a ficha estivesse caindo, mas aí a Ji-yeon fala, mas vai saber. Né? O Song Lee, por sua vez, diz que acha que ele pode continuar fazendo o que está fazendo. O Ryukyu está tão centrado, né, nas preocupações dele que ele não sacou o que o Song Lee fez aqui. Porque o que o Song Lee fez o que o Song Lee fez foi o seguinte, cara, continua nessa tua neurose aí, continua em cima da Jisoo, que ela não tá gostando. Que não tá dando certo, amigo. Tu tá entregando ela pra mim. Mas ele não entendeu isso. E aí Você tá confiante da vitória. O Ryukyu vai continuar falando que as pessoas vão continuar criticando eles, o que ele faz não é problema delas. Aí a Ji-yeon vai até falar assim, não, a gente só comentou, né? A própria Myung-hyun vai olhar assim, meio assustada.
E aí ele vai falar que vai resolver tudo com a pessoa envolvida e que não quer ouvir críticas. Nisso, corta lá pra fora, chega a Idô. E aí ela vê que não tem ninguém ali nos quartos e bate na porta do John Mock. Que momento horrível, gente. Mas não tem ninguém dentro do quarto e ela resolve esperar ali do lado de fora, perto da porta do quarto dele, né? E quando ele chega, ela pergunta pra ele se ele tá muito cansado. Ele diz que não e pergunta por quê, e aí ela fala que não deu pra terminar a conversa e pergunta se eles podem conversar. Ele fala que sim, claro. E aí ela pergunta, eles vão lá pra dentro da Kombi, né? Eles chamam de van, mas pra dentro da Kombi. E ela fala, você disse que a gente não tá sintonizado, como assim? O que eu posso mudar? Não, a pergunta é algo que eu posso mudar? E se sim, o que eu posso fazer? Aqui, né, já tá no... Gente, já muito tá se desespero, esfregando no vergonha chão. alheia. E assim, e faltou muito uma amiga aqui pra segurá-la, sabe? Falar, cara, Sim. vem pra aqui, vamos lá pro lounge, por favor, vamos lá. Porque assim, ela ficou tão desesperada e tão desconcertada. Porque ela resolveu se entregar e o cara veio com E esse não só balde de isso, água acho que ela não fria. sabe lidar bem com a frustração também. E aí ela ficou desesperada e tá tentando descobrir o que ela pode fazer, o que ela fez de errado. Quando na verdade ela não fez nada de errado. Simplesmente ele somou lá 2 mais 2 e não deu 4. E ela tá desesperada com isso, só que não vai adiantar nada, nenhuma conversa. E eu tô achando que quanto mais conversa, pior fica. Mas ele tá ficando desinteressado dela, cara. Deixa o mistério. Quando vocês nem se falavam, ele era louco por você. Sacou? Mamãe. Porra, ela não falava nada, ele era louco por ela. Será que o problema dela é quando ela abre a boca? Talvez, não sei. E aí ele fala pra ela, não, falando assim parece que é um problemão, mas não é. Inclusive, você também, ele pode ser o cara que ele gosta do impossível. Sim. Ele sempre quer alcançar a mulher que não está a nível dele, assim, Que não alcançável tá por ele. interessada por ele. E aí, quando ele descobre que ela está interessada por ele, que ela gosta dele, que ela tá com ele se desinteressa. Conheço muita gente que é assim, quando descobre que a pessoa tá afim de você, a pessoa se desinteressa e busca um novo alvo. E aí ele fala que é só uma questão de viverem em mundos diferentes, ela fala, mas nós dois somos de Seul. Aí ele pergunta pra ela, isso te incomoda muito? Ela, não, mas pra mim não vale o gosto mais de você do que das outras, pra mim só vale o gosto de você. E aí ela fala outras coisas, mas fala que eles então precisariam se esforçar pra relação fluir, né? E aí ele fala, eu perguntei do seu relacionamento ideal, lembra o que disse? Aí ela vai parar pra pensar, e aí vai dizer que sim e vai começar a rir. E aí mostra que ela disse que quer ser quem ela é, que não quer alguém que tente mudar ela. E ela vai comentar que falou aquilo pra ele porque pensou que eles iriam namorar, então ela já estava dizendo como ela via a relação em si, né? E aí fala que ela queria conversar, estando sintonizada com ele, e perguntou se ele acha que ela força a barra. Uhum. E aí ele fala pra ela assim, como que eu posso explicar? Não quero que pareça algo que você precise ou deva mudar. E aí pra produção ela vai falar que ficou na dúvida, porque assim, é algo que eu não preciso mudar, porque não vai adiantar eu mudar, então continue sendo quem você é porque não vai dar nada, ou é algo que eu não preciso mudar porque ele gosta de mim como eu sou e tá bom desse jeito, né? E aí ela pergunta se ele ficou na dúvida, e sobre a relação dos dois, ele vai dizer que estaria mentindo se dissesse que não. E aí ela pergunta quem deixou ele na dúvida, e aí ele fala, tem a ver com o que eu falei antes, que eu achava que deveria namorar quem me atraísse mais, mas eu estou errado. Ela pergunta, no que você errou? Aí ele, não sei. Aí ela, você andou ocupado. Esperei demais para falar com você hoje, toda hora me maquiava, coloquei meu brinco favorito. Ele, é bonito. Aí ela, não parece sincero. Aí ele fala, mas como eu posso demonstrar isso então? Aí eles dois riem, e aí ela fala que queria demonstrar um lado diferente dela hoje, que usou os sapatos dela preferido, e aí fica um climazinho, aí ele vê que a Jin-Young esqueceu a caixa de óculos, que tava... desculpa. Cara, ele tá todo o tempo da conversa. A caixa de óculos da Jin-Young tava separada, assim, né, e aí ele começa a falar da caixa de óculos da Jin-Young. Ele tá muito desconfortável. E ela fala, ela esqueceu, eu peguei pra levar pra ela, que não sei o quê. E aí eles começam a mudar o assunto, ele vai falar bem da Dion,
E aí ele pergunta alguma coisa sobre os outros, né? Onde os outros estariam. E aí ela fala que ele pode ir embora se ele quiser. E aí, como eles são enrolados, era só ele falar, não entenda mal, mas eu quero conversar com as outras pessoas também e ir embora. Só que ele fala que não, Que não, mas que... Na verdade ele pergunta assim, você quer que eu vá? Ele não fala nem que não, ele fala assim, você quer que eu vá? Aí ela, não é isso, gostaria que você ficasse comigo. Aí ele, então nós ficamos aqui. Mas ele nitidamente não quer mais ficar. Ele tá de saco Mas aí cheio diz que não já. quer, né, meu anjo? Ele não consegue Entendeu? ser tão direto Tem assim. que ser, Não consegue. falar, mas aí... Não Entendeu? consegue, não consegue. Quando ela dizer que poderia ir, não para nem para ele perguntar assim, você quer que eu vá? Falar, então beleza, vamos lá, vamos ver onde os outros Você pode ir junto também. Não precisava simplesmente dispensar ela, então para falar, pode ir junto também, Mas não vamos lá. consegue. E aí ela fica com uma carinha lá de troncha, né? E ele diz que tá com dor de cabeça, ela oferece para fazer massagem, ele nega. Ela diz que pode ser o travesseiro. Ele vai dizer que tá com fome e chama ela para ir pro lounge. E aí ele pega as coisas da Dion para levar, que ela já tinha dito que ia levar, inclusive, tanto a caixa de óculos quanto as laranjas que ele levou para entregar para ela. E quando ele fala que vai levar os troços pra Dion, ela já fica olhando pra cara dele desconfiada. Quando eles saem do trailer, tá vindo a Minho e o Jae-un justamente para procurar eles e chamar eles para irem pro lounge, que eles falam, a gente tá tomando soju lá. Aí ele, soju? E a gente ainda tá comendo, o que eles estavam comendo? Não lembro, com petisco. Mas é aquela coisa... peixe cru. Eles estavam comendo Sashimi, sei lá. Não era sashimi não, era o outro. Aí eles, tá tendo? Tá tendo, que não sei o quê. E aí ele vai todo animado. Nisso que ele vai todo animado, a Ido fica pra trás e vai caminhando assim meio que escondida, assim, olhando pra ver se alguém tá vendo, pro quarto dela, né? Corta a cena, vai o Ryukyu conversar com a Jisoo. E aí ele pergunta se ela viu a caixa de correios, ela diz que não viu ainda, aí ele já vai, pega o doce que deu pra ela, tinha um doce pra ela e pra Yoon-myung lá, que ele colocou para as duas, e tem a carta e eles vão lá pro trailer, né? Aí ela fica lendo a carta, ele diz na carta que gostaria que ela passasse mais confiança para ele. E aí ela ri, porque no final da carta ele fala para ela pensar bem antes de escolher e para escolher ele. Aí ela acha engraçadinho e tal. E aí ele fala que sonhou com o irmão dela, mas que nem conhece o irmão dela e ele não sabe explicar muito bem onde eles estão. E ela pergunta alguma coisa lá pra ele, se era tipo um encontro assim de casal, se era alguma coisa mais formal. Ele diz que não era noivado, mas que ficou no primeiro momento assustado com a situação, mas depois ele ficou mais tranquilo. E ela fala pra ele que ele daqui a pouco vai ser médico, que ele vai se formar e que vai acabar não tendo tempo para a vida pessoal. E aí ele fala que pensou nisso e aí ele pega um caderno, cara, ele anotou tudo, assim, beirou a psicopatia, tá? Muito chato. Aquilo dali beirou a psicopatia. Mas é muito eles isso aí, cara. Isso aí é muito eles, entendeu? Não, Ana, não é muito... eles são assim. Ana, tanto não é tanto eles que os cupidos vão achar bizarro e ela vai ficar assustada. Cara, e aí tem outra coisa. Ela falou que ela foi stalkeada, que tinha um cara que controlava a vida dela toda. Ele já aparece com todos os horários de tudo, do que ele vai fazer, do que ela vai fazer. Menina, escuta mais. E aí ela vai dizer pra produção que pensou, que ele já tinha pensado em tudo, que ela não estava esperando por aquilo, e que acabou, e que era informação demais pra ela tudo aquilo. Né? E aí, gente, vamos para outro momento super constrangedor do dia, né? Porque Jae-un resolve chamar Yeon-min para conversar, né? Ou mais de todos, né? E aí ele vai chegar para... Qual é a pior coisa que uma pessoa, ou mais um cara que levou o toco de uma mulher pode fazer? É chegar para ela depois... Quer dizer, a pior coisa é ele depois sair xingando e mentindo sobre a mulher, né? Mas a segunda pior coisa é chegar depois pra mulher e dizer que não era bem assim. Eu acho assim, cara, ele, coitado, fez isso com a melhor das intenções. Por quê? Mas ao mesmo tempo com orgulho ferido. Porque ele foi esperar por... Ele tinha tido um encontro antes com ela, onde ele abriu o coração pra ela e falou que sentia. Ela não fala nada pra ele, mas também não dá um toco. Mas isso é deles também. Ela fala que tá afim de outra pessoa, mas não chega a dar um toco assim total. Aí tá. Ele... No encontro, claro, estava esperando ela aparecer e ela não apareceu. E aí na cabeça dele, ele pensa,
eu acho que então eu fiz besteira, tendo me declarado, enfim, não sei o quê. Aí ele fala um monte de coisa, e no final das contas ele só tá com o orgulho ferido. E ele quer de alguma forma, ele finge um altruísmo no sentido de que, eu constrangi, agora ela pode estar dividida. Cara, ela não tá dividida. A merda Tu toda é tá essa. falando muito palavrão nos vídeos, tu, né? Tô, né? A droga é essa. Ela não tá dividida. Se ela já esteve, foi lá no começo, lá no primeiras horas do programa. Depois, meu amigo, à noite ela já te excluiu da situação. E aí ele chama ela pra conversar, diz que ele acabou exagerando, e ela pergunta pra ele assim, como assim exagerado? Exagerando, ele diz que no começo do encontro que eles tiveram antes, ele tinha que ter perguntado se ela gostava de alguém, antes de sair se declarando, mas ele imaginou que ela não tivesse interessado em ninguém, e aí ele pensou depois que, como ela falou que estava interessada, ele podia ter criado um problema para ela, mas que o que ele disse tinha sido um exagero enorme, que o sentimento dele está no 5, mas pareceu que estava no 100. E aí que ele acha que eles podem conversar mais para desenvolver essa relação, e pergunta se faz sentido. Ela vai ficar com uma cara de o que está acontecendo aqui comigo, gente? Entendeu? E aí ele vai dizer para a produção que iria investir nela. Meu Deus do Super céu. contraditório, né? E aí volta ele conversando com ela, e aí ele fala, eu não estou louco por você nem nada, só estou interessado, então acho que você pode focar na pessoa que você gosta. Aí ela chega para ele e fala, então você está dizendo que não está tão interessado e que é para investir na pessoa que eu gosto? Tipo assim, é isso mesmo que você está falando? Aí ele, se estiver dando certo com vocês, eu não quero mandar em você. Aí ele percebe, eu não quero mandar em você nem nada, mas acho que pode focar na pessoa. Aí ela fala assim, o quê? Aí ele, eu não expliquei direito. Ela, não é isso, eu só fiquei surpresa. Para ficar claro, você nunca me deixou sem graça. Mais cedo você disse que gostava de mim desde o começo e agora diz que não está interessado. Como você quer que eu reaja? Você disse. Aí Péssimo, ele fala, né? péssimo. Você disse que estava interessado em outra. Aí ela, bem, não é o fato de eu gostar de alguém ou não que vai interferir nisso. E desculpe a sinceridade, não é você quem vai definir se eu vou gostar de alguém ou não. Nisso ele se retrai todo, cara. Se ele pudesse, ele pegava uma capa de invisibilidade e sumia dali. E ela dá uma risada e fala que é ridículo. Né? E aí ela continua, você queria dizer que não estava afim de mim, estou entendendo certo? Aí ele, sim, espero que dê tudo certo com outra pessoa, ela, estou tentando. E aí para a produção ele vai dizer que refletiu e falou coisas sem noção e que não era da conta dele. E aí a produção vai mostrar ele andando por um caminho que tem ali no resort, que tem um mato alto, tu vê claramente que ele tá ali remoendo tudo que aconteceu. Tá perdido, coitado. E aí a Yomi e a Jin-Young estão vindo. E aí ele fala assim, elas estão vindo. E ele se joga. Gente, ele literalmente se joga no chão para se esconder. Os próprios cupidos falam, gente, isso foi armado, não é possível. Né? Porque não é possível a pessoa se jogar no chão desse jeito. Só que acontece, elas estão conversando, elas não só vão passar, não. Elas param para conversar num lugar que tem ali. Parece que foi muito combinado esse troço, porque elas param para conversar um troço ali. Elas estão conversando sobre sobre o próprio Jae-un. E assim, elas riem dele, dão uma gargalhada, elas tiram ele pra nada, tá? A Yomi começa a contar a história, a Ji-young começa a rir, fala que não faz sentido. E elas rindo. Aí ria também, gente, igual garota de quinta, sexta série, quando um adolescente faz besteira e as outras duas adolescentes se encontram pra rir também. Eu achei que o riso delas também foi meio over, sabe? É um riso nervoso também. Gente, ninguém nesse programa é normal. Só que elas não sabem que ele tá ali, escutando tudo, deitado no chão. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, gente, se ele levanta agora, é pior ou melhor? Eu não sabia que era melhor. Na situação dele, eu não sabia se levantava ou não. Tentando resgatar um pingo de dignidade. Porque, não, mas ele só levanta porque os caras vão embora, né? Porque elas sentam ali, falam mal dele, passa que já falaram de sacanagem pra ele escutar e vão embora. E aí levanta ele, todo sujo. Uma das cupidas fala, ai meu Deus do céu, o cotovelo dele todo sujo.
E aí, volta pro lounge. Nisso, eles estão lá bebendo no lounge. Pode ser por isso também, cara, porque como o programa editou as coisas, se bobear, na hora que a Ji-Yeon e a Min-Yoon estavam rindo, ela já tinha sido depois que elas já tinham tomado um goró, sabe? Pode ter sido isso também. Pode ser. Mas a Ji-Yeon vai ficar bêbada lá, tá? E aí o John Mock vai ficar olhando pra ela e sorrindo. Achando mó engraçadinho, mó fofinho. A Ji-Yeon bêbada. E a Yodo só olhando, né? A Yodo olhava pro John Mock e pra Ji-Yeon. E aí, eu sei que o John Mock vai falar pra ela parar de beber, vai começar a cuidar dela, essas coisas todas. E a Ji-Yeon vai abraçar a Ido. Porque no começo do programa, a Ido e a Ji-Yeon sempre foram as amiguinhas. Até dividiu o quarto. Elas dividem o quarto, elas eram confidentes. E a Ji-Yeon abraça a Ido e a Ido fica com uma cara de constrangida. A própria Min-Yoon vai comentar da cara que a Ido tá quando tá abraçada, né? E aí, o que acontece? O engraçado é que depois no lounge, nem a Midi e nem o médico estão também lá no lounge. Não. Será que eles tiveram encontro e não mostraram pra gente? Não sei. Ou de repente foram conversar, alguma coisa assim. Não sei se de repente o médico se acha muito também porque é mais velho e aí não quer se misturar com os mais novos. Não sei. E aí eu sei que no final da história a galera vai sair e vai ficar a Ido sozinha lá, né? E o John Mock ainda vai entregar a bendita da laranja pra Ji-Yeon. Eu sei que a Ido fica bolada e fala assim, ele deve se achar um santo. Ela vai dizer pra produção que o orgulho dela estava ferido e ela volta, aí nisso volta ela pro lounge, já tá todo mundo no lounge de novo. E aí ela pergunta pra Ji-Yeon que horas ela vai deitar. Porque ela quer ir embora e a Ji-Yeon tá lá e ela já sacou que o John Mock tá de graça pra cima da Ji-Yeon. Tá de olho nela. E a Ji-Yeon não tá sabendo de nada, até porque a Ji-Yeon tá bêbada. E ela diz que já vai deitar, daqui a pouco vai. E aí a Yudo começa a se arrumar pra ir deitar e o John Mock pergunta se ela tá indo dormir. Ela diz que sim e ele resolve acompanhá-la até a porta do quarto dela. Não sei pra que também, né? E aí ela pergunta pra ele, você bebeu mesmo com dor de cabeça? Ele, temos que aproveitar aqui, né? Do tipo assim, não tem dinheiro pra esses troços, então vou aproveitar que tá liberado e vou fazer a festa. E aí ele deixa ela na porta, ela em vez de entrar, ela dá uma parada, ele já tá meio distante, ela chama ele de novo. Aí ele volta, ela chama ele pra conversar. Gente, isso aí, ai meu pai, que agonia! Aí ele entra no quarto com ela, nisso Por que, garota? Para, se preserva! Yudo vai no banheiro, nisso a Ji-Yeon chega, vê o John Mock dentro do quarto. Ela se assusta, diz que só foi lá pegar a bolsa. Eu acho que ela deu um migué. Eu acho que ela inventou qualquer coisa só pra meter o pé dali. Sim, acho que ela já ia deitar. E aí a Yudo começa, por acaso? Aí ele, que foi? Ela, não sei como dizer isso. Calma, só que cada pausa dessa são uns meio minuto que parece uma eternidade, tá? Aí ela, vai assim mesmo. Por acaso essa pessoa que você está ficando próximo, por acaso está ficando próximo da Ji-Yeon? Aí ele, próximo, o que você quer dizer com isso? Você quer saber se estou interessado nela? Ela, isso mesmo, aí, estou. Ou seja, a mulher que só foi lá matar o tempo porque tinha que ter um encontro com alguém, acabou furando o olho, ou tá quase furando o olho da amiga. Cara, mas de novo, eu acho que você é tão frágil, cara. Foi uma conversa que ele teve com ela, entendeu? Eu acho que também se precipitam demais. Ao mesmo tempo que é tão racional, se precipita em outras situações. Não dá pra entender, e dá pra entender porque eles estão todos sozinhos. Sim. Porque no final desse programa vai embora, solteiro nunca mais, é impossível, vai embora todo mundo solteiro, gente. Como assim? Porque, o pior nome de programa que podiam botar é esse, porque vai embora todo mundo solteiro. Mas o nome em inglês é muito melhor, né? Qual é? Better late than single. Antes tarde do que sozinho. Né? Mas eu acho que eles vão acabar todo mundo sozinho. Eu acho que eles buscam tanto essa questão da lógica que aí se a lógica bateu, se a lógica faz algum sentido, eles já se entregam. Sei lá, não faz sentido nenhum isso aí. Olha, eu vou te falar. Tinham que jogar os cupidos aí agora aí. Pra dar uma conversada com essa galera. Vai lá dar uma conversada. Mas a gente consegue salvar alguém, porque pra mim vai embora todo mundo solteiro. E pra você? Não, comenta aqui pra mim
Alguém vai terminar junto nessa bodega? Eu acho que Shang-Li e Jisoo vão acabar ficando juntos. Por 10 minutos, né? Porque nessa vida não vai dar. Na vida normal não vai dar certo. Não vai dar certo, não? Por que não vai dar certo? Ele não é sofisticado o suficiente pra ela. Acho que ela procura um caso mais sofisticado. Mas Sang-ho também não é sofisticado. Não, mas também não serviria pra ela também, não. Quem serviria pra ela? O Hyun-kyu? O médico. O Hyun-kyu? O médico. Não, o Hyun-kyu não. O outro. Esse aí O o Chong futuro Chan. médico. O médico mesmo. O Chong-chan. Talvez. Que tá ali fazendo Foi lá fazer figuração, o quê? né? Exatamente. Foi lá tirar férias. Exatamente. Ele e a Miju. A Miji, quer dizer. Bom, se você chegou até aqui sem se inscrever no nosso canal, você tá esperando o que a gente tá rumo aos E 3 diz mil, se hein? o Jean Mok é safado ou não. Escreve aqui nos comentários. Escreve aí. Se você é team safado ou team não safado. Então, se você não hypou esse vídeo, hypa aí pra gente. Não curtiu, compartilha esse Não vídeo. curtiu, curte. Curte. Considere tornar-se membro. Nós estamos em todas as redes sociais com 2 faladores. É super fácil encontrar a gente. E claro, deixa o sininho pedinho tocado para você poder participar das nossas lives. A gente tem feito várias lives agora. Essas semanas a gente tem feito 2 lives por semana, né? Semana passada foram 2, né? É isso aí. Essa semana tem... Teve uma segunda. Teve na segunda, é verdade. Teve na segunda e vai ter na sexta agora. Exatamente. Então vocês fiquem ligados aí para não perder nada que tá acontecendo. Na verdade, aqui no semana canal. passada foi segunda e quarta, né? É verdade. Fica ligado aí para você não perder nada que tá acontecendo nesse canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu, até a próxima.